Uma das coisas que deu mais superpoderes para o Penpot desde o lançamento dele foi o lançamento do sistema de plugins. Então, agora que a gente tem acesso a isso, a gente tem acesso a virtualmente possibilidades infinitas de coisas que a gente pode fazer dentro do Penpot. No nosso contexto atual, a gente tem dois tipos de coisas que a gente pode utilizar no Penpot, que são as bibliotecas, que são arquivos que as pessoas decidiram compartilhar do Penpot, e nós temos os plugins. Vamos olhar primeiro as bibliotecas e depois a gente vai passar para os plugins que eu falei agora há pouco. Como a gente faz para adicionar bibliotecas aqui no Penpot? A gente vai vir aqui em Assets, a gente vem aqui nesse grande botão Add Library, e aí ele vai dar para a gente algumas coisas que a gente pode fazer, como por exemplo, olhar bibliotecas que a gente já tem, caso a gente queira adicionar essas bibliotecas que já estão nos nossos arquivos. A gente pode publicar esse mesmo arquivo que a gente está aberto como uma biblioteca para outros arquivos utilizarem. A gente pode pegar algumas das bibliotecas que são as promovidas aqui pelo próprio Penpot, que são o Whiteboarding Kit, o Wireframe Library e o Design System Example. São coisas que o próprio Penpot fez para deixar aqui para facilitar a nossa vida. Só que isso não é completo e nem ajuda muito dependendo do contexto. Então a gente pode clicar nesse link aqui para que a gente possa ver todas as bibliotecas de fato. Então aqui você tem todo tipo de bibliotecas, todo tipo de coisa. Você pode procurar aqui, olhando cada uma e vendo o que cada uma faz, ou você pode escrever aqui diretamente. Nesse caso aqui eu vou escrever whiteboard, por exemplo. E aí ele vai me dizer algumas que tem aqui. Nesse caso aqui, a gente tem o Ultimate Whiteboarding Kit, que foi o que eu fiz, e o Whiteboarding Kit, que é o do próprio Penpot, né, que eles mesmos fizeram. Vamos entrar nesse aqui para que você veja o que eu estou falando. Esse carinha aqui permite que a gente trabalhe, que a gente faça coisas de whiteboarding dentro do Penpot com alguns assets prontos. Então, eu vou pegar esse carinha aqui, Use in Penpot App, ele vai abrir diretamente para mim, já dentro do projeto que eu estou. Eu vou simplesmente clicar em Continue aqui, ele vai baixar, eu clico em Accept, ele vai aparecer para mim aqui como uma biblioteca compartilhada, que tem esse livrinho aqui, significa que é uma biblioteca compartilhada. Então, qualquer arquivo que eu entrar aqui vai ter acesso a esse cara. Então, eu vou entrar nesse New File aqui, e eu vou colocar, por exemplo, uma coisa aqui. Vou nos meus assets, Manage Library, e eu tenho esse outro carinha aqui, que se eu clicar no mais, eu vou ter acesso a ele nesse arquivo. Então, agora que eu já fiz isso, eu posso olhar aqui embaixo, nessa lista, e agora ele vai aparecer para mim. Então, eu tenho aqui diversos componentes, diversos templates, que eu poderia utilizar para melhorar aqui a minha interação com o meu arquivo, utilizando coisas de whiteboarding, como, por exemplo, eu posso colocar aqui os meus paper cards, conhecido como post-its, e dizer que, por exemplo, e também posso adicionar outros detalhezinhos, como, por exemplo, eu posso pegar aqui um sticker, colocar tipo aqui assim, para dizer que a minha tela está ruim. Pronto. Então agora o meu Penpot também funciona muito parecido com o Miro, com o Mural ou como qualquer outra ferramenta de whiteboarding, graças a esse template. Existem muitos templates para muitas coisas. Se a gente voltar aqui, a gente pode ver aqui, por exemplo, se eu quiser um template de icons, eu tenho aqui alguns, ó. Eu tenho acesso ao do Blender, eu tenho acesso ao Radix, tenho acesso ao Feather Icons, tenho acesso ao Material Design, tenho acesso ao Bootstrap, Iconoir, Phosphor Icons, muitos ícones aqui, caso eu queira pegar alguma dessas bibliotecas e falar, vou usar isso aqui em algum projeto. Eu já tenho várias delas aqui prontas para poder utilizar naquele processinho super simples, super tranquilo. Clico aqui, ele vai entrar na pasta, entra aqui, ele vai entrar na página, clico aqui em Using Penpot e ele vai botar lá no meu arquivo, no meu projeto que está aberto agora. Agora falando dos plugins, ok? O que são os plugins? São microprogramas que estão associados ao Penpot. Então, eu posso clicar aqui nesse quebra-cabeça aqui em cima, ou posso clicar aqui no menu e depois ir aqui nessa parte aqui em plugins, e eu vou ter acesso aos plugins, tá? Então, eu vou clicar aqui e eu tenho todos esses plugins que já estão instalados na minha conta, para que você entenda. Os plugins não ficam instalados no seu computador ou na sua
versão do Pempot. Eles ficam instalados na sua conta se você estiver usando o Pempot fornecido pela Kaleidos. O que isso quer dizer? Se você mudar de computador, os seus plugins vão junto com você, o que facilita para caso você queira mudar de computador ou esteja trabalhando em múltiplos computadores, você não perder acesso aos plugins que você tem. Logicamente, você tem duas formas de adquirir esses plugins. A primeira, colocando a URL do plugin aqui e apertando em Install. Geralmente essa URL é de um arquivo JSON, se eu não me engano, um arquivo manifest, um dos dois. E aqui você tem o Discover More Plugins, que para mim é a forma mais segura e melhor de você acessar plugins. Que é o seguinte, você tem toda essa galeria com todos esses filtros de plugins, onde você pode chegar aqui e simplesmente escolher algum que você olhe e fale, pô, esse aqui é legal. Por exemplo, vamos pegar um aqui que eu acho bem legal, eu já tenho até ele na minha conta, só que eu tenho que ver onde ele está aqui dentro, né? Porque tem bastante plugin. Aqui, Blob. Install. Ele vai abrir para mim lá a minha página do Pempot, perguntando se eu quero dar acesso e tudo mais. Eu digo que sim. Aqui ele vai perguntar se eu quero testar o plugin. Eu posso colocar que não, porque eu só quero que ele fique instalado. E aí, uma vez que eu vou aqui no meu arquivo, ele vai estar na minha lista aqui, ó, Blob. E aí, eu posso simplesmente clicar em Open. Ele vai abrir uma janelinha para mim, onde nesse contexto aqui eu posso gerar blobs. Então, configuro aqui como eu quero que esse blob se pareça. Clico em Insert, ele vai colocar esse blob para mim como um SVG dentro do meu arquivo, que aí eu posso utilizar para manipular da forma que eu quiser, posso aumentar de tamanho, posso girar ele também, posso fazer o que eu quiser com esse blob aqui, ok? Tem plugins para, por exemplo, remover fundo de imagem, tem plugin para acessar o chat GPT, acho que tem alguns outros também que são mais aleatórios, não tem tanta coisa assim que vai ser útil para UX ou para o uso cotidiano, mas pode ser útil em algum projeto, como por exemplo esse aqui, ó, que foi feito por nós aqui do canal, foi feito em live junto com os inscritos, que é um plugin basicamente para que você role dados ou faça um cara ou coroa. E aí você pode se perguntar, tá, isso aqui vai ser útil aonde? Quando você estiver fazendo certas dinâmicas que podem ter a ver com o whiteboard. Por exemplo, vou sortear uma pessoa para falar alguma coisa em específico. Vamos supor que são duas pessoas, ou sorteando entre duas pessoas. Se cair cara, pessoa tal fala. Se cair coroa, outra pessoa fala. Eu clico aqui, ele vai sortear para mim, ó. Caiu o cara, então quer dizer que é esse carinha que vai falar. Nesse contexto aqui, vamos supor que eu preciso de um número. Quero que caia um número. Então, ele vai pegar aqui um número entre 1 e 6, vai girar, caiu 3. Então, quem está com o número 3 é quem vai fazer uma determinada coisa. Ou você pode usar isso daqui também para simplesmente jogar RPG com seus amigos. Você pode abrir o Pempot aqui, querer jogar um RPG de mesa com eles. E você já tem pelo menos aqui uma coisa para rolar dados e jogar cara ou coroa. São possibilidades que você pode ter, por exemplo, com esse plugin isoladamente, que não tem necessariamente a ver com desenhar telas, mas você tem vários outros que são exatamente para isso, como por exemplo, 3D Mockups, ele deixa você fazer um mockup 3D de qualquer tela que você tenha desenhado. Basta você selecionar a tela, selecionar o modelo, você controla aqui o mockup mais ou menos como você quer que ele apareça, controla aqui a cor do dispositivo, Export View, e ele vai criar uma imagem com esse mockup dentro do seu Pempot. Ó, com a exata tela que eu desenhei, do jeito que eu desenhei. E aí você pode utilizar isso daqui para N coisas dentro do Pempot de um jeito muito mais fácil. Então existem plugins que são mais úteis, plugins que são menos úteis, e assim como os plugins, tem também as bibliotecas. Tudo isso vai depender do que você quer fazer com o Pempot, ok? Vamos falar então algumas curiosidades, algumas dicas sobre como o Pempot funciona e como você pode fazer para tirar mais proveito dele. Começando pelo seguinte, se você tiver visto o meu Pempot, você vai reparar que ele é branco, enquanto provavelmente o seu está preto. Por que isso acontece? Isso acontece por conta desta configuração que está aqui, menu, File, você vai vir aqui embaixo em Preferências e a última opção, Switch to System Theme. Cliquei.
eu vou poder clicar aqui e toda vez que eu clico ele vai mudar para alguma coisa. Então, System Theme, que na verdade aqui está mal traduzido, deveria ser Dark Theme, ele vai ficar com o tema escuro, ok? Se eu clicar, ele vai para o tema claro. Eu também posso utilizar, enquanto eu estou trabalhando, o atalho Alt-M, e aí ele altera o tema, tá? Outra coisa que você pode fazer no Pempot é utilizar matemática. Então, vamos supor o seguinte, eu criei este frame aqui, este board, e agora eu quero mudar o tamanho dele. Só que eu quero mudar o tamanho dele para um número específico, que é uma conta, não é um número exato. Então, vamos supor o seguinte, aqui eu tenho 310, eu quero colocar 310 mais 10. Vamos supor que eu não soubesse que isso vai dar 320. Então, eu digito aqui mais 10 no exato campo ali do tamanho, dou Enter e ele faz a conta para mim. Eu posso fazer isso com adição, subtração, divisão e também multiplicação, tá? Sendo a adição o símbolo de mais, subtração símbolo de menos, divisão eu coloco uma barra, então eu coloco aqui, por exemplo, barra 2, e ele vai fazer essa divisão para mim, e multiplicação eu coloco o asterisco e o número que eu quero. Então, por exemplo, asterisco 4. Ele faz a conta ali para mim. Okay? Além disso, tem algumas coisas que você pode querer fazer um fine tuning pixel por pixel. Você quer, por exemplo, girar o objeto grau a grau para você saber exatamente qual é o grau que vai ficar perfeito para a rotação de alguma coisa. Então você pode clicar no campo e uma vez que o campo está clicado, você gira a roda do mouse para um lado ou para o outro e ele vai adicionar uma unidade específica dentro daquilo, seja na rotação, seja na largura, seja na altura ou qualquer outra unidade de medida, como por exemplo o raio da borda. Então você pode querer mexer o raio da borda aumentando, simplesmente girando a rodinha do mouse até o ponto que você percebe que está harmônico com o seu layout. Além disso, tem uma outra coisa que você talvez tenha percebido aqui nesse arquivo, que é o seguinte, como você pode fazer para criar sections, como essa aqui. Você pode fazer isso simplesmente dessa forma. Você cria um board, não precisa fazer nada específico no board a princípio, coloca o nome dessa section, que seria o nome dessa section. Então, por exemplo, aqui está navegação mobile, então eu vou repetir. Aí você pode puxar as telas já que você quer para cá para dentro. A princípio elas vão ficar aqui, mas não vão ter nada de organização nem nada. E aí a gente pode se aproveitar do nosso bom e velho Flex Layout para que ele organize as telas para a gente automaticamente. Então eu coloco aqui a direção que eu quero centralizado, colocar aqui à esquerda, e aí eu configuro esses carinhas para ficar desse jeito aqui, tá? Que é para fazer hug content. Aí depois eu posso definir o pad. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 100 e 100. Então 100 aqui, e aqui eu vou colocar, sei lá, 48. E pronto, defini uma section. Qual é a vantagem de fazer isso dessa forma aqui no Pempot? Que quando você faz isso, se você colocar mais telas dentro desse fluxo, ele vai aumentando ou diminuindo automaticamente. Então você não precisa ficar preocupado se, por exemplo, você quiser adicionar mais 3 telas nessa interação aqui, se isso aqui você vai ter que aumentar para depois colocar as telas e tal. Você pode simplesmente jogar a tela aqui dentro e ele vai aumentar automaticamente, que facilita muito para você organizar fluxos, ok? E aí você pode cair num outro problema, que é o seguinte: se eu crio um board, esse board pode aparecer no ViewMode. Ele pode simplesmente aparecer lá como uma das iterações. Você não quer isso. Você quer que o que está aqui dentro tenha essa propriedade, mas o que está fora, não. Então, o que você vai fazer? Clica na sua section, você vai clicar aqui para tirar a propriedade de Show in View Mode, e depois você vai dar um confere nas telas que estão dentro, para ver se elas estão com a propriedade. Se elas não estiverem, como é o caso de agora, você marca individualmente para essas telas, que não vai afetar essa aqui, porque essa aqui não tem que aparecer, mas essas aqui vão aparecer, ok? Isso também nos leva a uma outra dica. Vamos supor que há elementos aqui dentro dessa região ou dessa tela que você sabe que você não quer que apareça no View Mode de jeito nenhum. Você não quer que eles apareçam lá, como por exemplo esse carinha aqui. Ele está marcado para aparecer, mas eu não quero que ele apareça lá. Eu quero que somente a tela inteira apareça, mas ele sozinho não.
Então, eu desmarco essa opção para garantir que ele não vai aparecer. A questão é que, às vezes, alguns elementos que você coloca em interações, como por exemplo esse aqui, eles vão ter essa propriedade. Então, você pode tirar depois, desde que você garanta que essa interação não vai desfazer quando você marcar aqui. Então, sempre confere, porque isso pode acontecer. E se acontecer, isso é um bug do OpenPot, tá? E se isso acontecer, lembrando, você pode clicar aqui e aqui em Help Info, give feedback e explicar o que está acontecendo, porque como é um bug, o pessoal do Penpot precisa corrigir. Outra dica sobre o Penpot é que você pode compartilhar o seu protótipo com outras pessoas, desde que você clique aqui nesse grande botãozão que tem aqui no canto, chamado Share, e aí você cria um link, tá? Geralmente vai vir dessa forma, sem link, sem nada, se você nunca tiver feito isso. Você clica aqui em Get Link, depois você pode clicar aqui embaixo para você poder dizer as permissões de quem vai acessar esse link. Então, quem pode comentar nesse protótipo? Você pode simplesmente dizer que qualquer usuário do Penpot pode comentar, ou você pode dizer que somente membros do time podem comentar. Inspecionar código, mesma coisa. Qualquer usuário do Penpot pode fazer isso, ou qualquer membro do seu time pode fazer isso, tá? Infelizmente, os links do Penpot não são públicos, então para que você acesse, a outra pessoa que vai acessar esse link tem que ter uma conta, tá? Mas ela pode só ter uma conta e não ter mais nada, ela já consegue acessar qualquer protótipo que esteja marcado como All Penpot Users nessas opções. E aí ela consegue ver o protótipo, consegue comentar, consegue inspecionar o código, sem necessariamente estar no seu time, por exemplo. Uma outra coisa que eu gosto de fazer aqui no Penpot para me ajudar na organização é que nas minhas páginas eu costumo colocar emojis que façam sentido com o que é aquela página. Então, por exemplo, no meu caso aqui, eu estou utilizando o Fedora Linux. Então, por estar utilizando ele, eu não posso fazer uma série de coisas que no Windows eu poderia fazer, como, por exemplo, apertar a tecla do Windows e ponto, e ter ali um painel de emojis que vai aparecer para mim. Porém, aqui a gente tem uma coisa parecida. O caracteres. E aí eu posso copiar caracteres que eu queira daqui, que são os mesmos emojis, e colocar lá na minha página. Por exemplo, eu quero copiar, sei lá, esse aqui, de livrinho. E aí eu posso voltar aqui e eu posso clicar aqui e dizer que é alguma outra coisa. Por exemplo, vamos supor, vou criar uma página e essa página é uma página para documentação. Então eu posso colocar o meu emoji aqui, depois dizer documentação. Pronto. Isso aqui já vai me ajudar a diferenciar essa página das outras, porque todas sempre começam com esse mesmo link. Porque todas sempre começam com esse mesmo ícone aqui. E isso aqui pode ficar um pouco confuso de você só ler o nome. Então, às vezes, você colocar um emoji no começo da página pode te ajudar a organizar melhor como essa página vai aparecer. Uma coisa que você também pode querer fazer, dependendo de onde você está no mundo, é mudar o idioma do Penpot para ficar mais confortável para você usar. Então, para fazer isso, você vai clicar aqui no lapisinho para voltar para o dashboard, vai clicar aqui na sua conta, depois você vai clicar aqui em Your Account. Depois que você fizer isso, você vai aqui em Settings. Aqui você pode escolher o idioma, que aí você pode colocar para ser automático, ou colocar algum dos idiomas que está disponível aqui. No nosso caso, nós temos aqui o português do Brasil, caso você queira utilizar. E aqui o tema, que a gente já viu, que tem aquele atalho, mas aqui você tem três opções. Você tem o Penpot Dark, que é o padrão, que é como ele veio para você, como você está vendo ele ao longo de todo o curso. Penpot Lite, que é como eu gosto de usar ele, com o tema claro. E o tema do sistema, ou seja, ele vai seguir o tema que estiver no seu sistema. Se o seu sistema for claro, ele vai ficar claro. Se o seu sistema for escuro, ele vai ficar escuro. Então, isso aqui facilita também que o Penpot fique dentro do tema do seu computador, caso você defina por um ou outro, ok? E essas são as dicas sobre o Penpot. Espero que essas dicas te ajudem a trabalhar um pouquinho melhor com a ferramenta, a adaptar ela melhor para o seu contexto de uso. E caso você queira, você também pode comentar outras dicas aqui no vídeo, ou deixar também lá no grupo outras dicas que você descobriu sobre o Penpot para o seu uso e também para ajudar as outras pessoas a usarem o Penpot da melhor forma.
Te vejo na próxima aula.